Bom dia, gente. Entrei no personagem, vesti até a camiseta. Então, eu fiz uma análise sobre o texto da Júlia Dominique, né, que fala sobre a história da religião, a história da religião, né. E a autora ela vai falar mais ou menos no texto sobre as mudanças, né, religiosas, que vêm em parte mudanças sociais, que obrigam o indivíduo, né, os fiéis, a se adequarem à sociedade, né. Então, eles essa influência de mudanças, né, que acontece na sociedade acaba até mudando um pouco a religião, né? E o Brasil é um excelente exemplo desse tipo de mudança, né? Pois é um terreno bastante fértil, né? Todos sabendo, né, que tem a propagação da religião, das igrejas e cultos e esse impacto, né, vem sendo analisado, né, pela sociologia. E a autora ela faz alguns pontos, né? E o primeiro que ela destaca é a descrição do percurso. Aí, desde 1900 para cá, houve mudanças nas ciências humanas. E o debate na época, né, ciência e religião, por algumas pessoas, né, de Durkheim, Pareto e Welby, todos confrontam a teologia, né, na busca do conhecimento. Eles tinham bastante. Lá no texto ela fala que a primeira ambição deles era serem sábios, né? E nisso eles vinham, na busca pelo conhecimento deles, eles debatiam sobre a teologia. E para querer explicar essa religião, né, do ponto de vista científico, já vemos que deixou de fundamentar a sociedade. Então, podemos tratá-la como um produto cultural. No entanto, esse processo pode ser limitado por abordar um objeto de coisas que até então eram vistas pela religião, mas também trazia para a realidade crenças tradicionais, né? O que? Tinha um cara lá chamado Conte que ele dizia que a ideia da sociedade se manter em coerência ele era através de crenças comuns, de gostos comuns. Aí tem até uma frase, um trecho, né, que ela coloca do Cyrano de Bergerac, que fala que ele fala, né, que para analisar a religião, para observar, só é possível fazer esse estudo com um distanciamento entre a religião e o seu observador. Isso me lembra um livro que eu li do Augusto Cury. Não sei se tem algum a ver, né? Mas me lembrou, fiz alusão a isso. Quando o Marco Polo, ele tem que analisar a mente de Jesus, né, como pessoa histórica. E nisso ele tem que ter um certo distanciamento, até porque ele é ateu. E ele convida algumas pessoas para a mesa redonda de debate para analisar um livro do Dr. Lucas, né, do Evangelho de Lucas. E nisso ele tem que ter um certo distanciamento para fazer um melhor estudo, né. Então tem um trecho, né, que ela aborda lá, que é do Cyrano de Bergerac. Não se deve crer todas as coisas que o homem diga, porque o homem pode dizer todas as coisas. Não se deve crer de um homem mais do que aquilo que é humano. Então, tipo, traz a reflexão do o que é humano, né? Para compreendermos essa discussão é preciso traçar um limite entre entender a localização desses discursos num espaço sociocultural, né? Ela, como eu falei, né, ela separa alguns pontos, né, e ela coloca uma tríplice herança e delimita um pouco onde ressurge o que foi eliminado. E algumas coisas que eu achei bem difícil, bem complicado de entender. Eu tava pra, sei lá, pedir pra ela por que ela não explica esse negócio direito. Ela vai falar também sobre análise da pobreza na Idade Média, né? Que mostra o que passou a imagem de o que é um pobre, um membro de Jesus Cristo, a repressão de elementos muito perigosos, né? Porque era uma sociedade que procurava uma coerência, né? Uma coerência humana através da exaltação do trabalho e da riqueza, né? E o que era pobre era aquilo que mostrava um pouco de um defeito, né? Que prejudicava o conjunto todo lá. E
ela fala até, cita também as caças às bruxas, né, que foi um fenômeno, né, de acultuação que foi no fim do século XVI e XVII, que levou a feitiçaria a um longo debate que forneceu um grande fenômeno social, que exigia uma racionalização aceitável, né, mediante a colocação de critérios científicos. E o bom uso da sociologia, é um ponto que ela ressalta também, que é preciso confessar que os métodos sociológicos penetraram pouco até agora na história da religião. Então, revela-se indispensável um estudo sociológico dos grupos religiosos para determinar a relação que possa existir entre os grupos e a espiritualidade, né? Ou a sua teologia. E as atitudes frente à morte e frente à vida, né? A vida e a morte são problemas essenciais para toda a sociedade, né? Que desde então, né? E permaneceram até recentemente desconhecidos para o historiador. Ela fala, né? Ela cita o estudo de Pierre, que pergunta-se sobre a moral neo-augustiana da pureza, né? Pregada no século XVIII, que fala sobre o sentimento de culpa, né, de culpabilidade, quando o ato sexual considerado impuro, de onde provinha práticas destinadas para evitar a geração, né, pois o casamento era, em primeiro lugar, uma associação econômica fundada sobre repartições de tarefas de sexos, né, é uma associação que exige um mínimo de economia para a fundação, né, disso vinha a tardia, né? A tardia demora para o casamento, né? Que era um tempo que vinham a promessa, a corte, para depois o casamento, as núpcias. Então era isso, né? Como é um sentimento de, como eu já falei, né? De culpa, né? Não sei se dá pra me entender, que acho que é nisso que a igreja coloca muito, né, sobre o casamento, com que as pessoas se sintam pressionadas enfim. E a morte, numa sociedade que pretende dominar tudo, né, em termos científicos, que fez desaparecer grandes epidemias dos séculos passados e fez recuar os limites da vida, a morte não é mais próxima. Então, tipo assim, eu que fiz essas indagações, né, sobre a morte, né, no tópico, porque, tipo, é uma sociedade que até os dias de hoje vem, cada vez mais a tecnologia vem avançando, só que uma coisa que nunca conseguiram vencer foi a morte. Então, fazendo uma ponte entre o sentimento de culpa, né, de pecado e com o sexo, com o casamento, com as delimitações de tarefa e tudo mais, travou aqui, vem um sentimento mesmo, assim, de pertencimento, né, à época, por mais que se passado tanto tempo, as pessoas vêm vencendo, achando curas para as doenças e tudo mais, vêm avançando, mas nunca conseguiram vencer a bendita morte. Então, tipo, ela fala também da linguística, né? Só se falará aqui em linguística por alusão. De fato, as pesquisas são muito recentes para que elas tenham podido atingir em profundidade os trabalhos históricos. Na verdade, a iniciação em métodos que nunca fizeram parte do currículo da formação histórica constitui uma das maiores dificuldades para o pesquisador. Os estudos de vocabulário e de campos semânticos em relação às estruturas sociais ainda são poucos numerosos, né? A autora cita, para elucidar suas ideias e exemplificar as abordagens históricas e sociológicas sobre a religião como objetivo de estudo, a sua transformação através dos séculos, né? Seu impacto na vida e nas sociedades, nas mudanças que operaram tanto na sociedade como nas concepções históricas sociológicas. Então, o texto aborda praticamente isso, né? A autora sobre a religião, em si, desde o princípio e os pontos de vista de algumas pessoas, historiadores, né?
de forma, como eu já falei, distante, né? Para poder fazer um melhor estudo tem que ser um pouco distanciado. E ela fala, né, sobre a Idade Média, a pobreza, uma abordagem católica, né, que fala sobre um menino pobre, só que ao mesmo tempo eles querem fazer de forma com que pareçam ser ricas. Eu não sei se eu tô conseguindo. Enfim. E é isso. Acho que deu pra entender um pouco. Tchau, gente.